Livro: Sherlock Holmes, o Cão dos Baskerville. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 1. O Sr. Sherlock Holmes. O Sr. Sherlock Holmes, que geralmente se levantava muito tarde de manhã, exceto naquelas ocasiões pouco frequentes em que passava a noite toda acordado, estava sentado à mesa do café. Eu estava parado sobre o tapete da lareira e apanhei a bengala que o nosso visitante esquecera na noite anterior. Era um belo pedaço de madeira grossa de castão redondo, do tipo conhecido como Penalavier. Logo abaixo do castão havia um anel largo de prata com quase 2,5 cm de largura. A James Mortimer, MRCS, dos seus amigos do CCH, estava gravado sobre ele, com a data 1984. Era exatamente o tipo de bengala que o antiquado médico de família costumava usar, majestosa, resistente e tranquilizadora. Bem, Watson, o que você concluiu dela? Holmes estava sentado de costas para mim, e eu não havia dado a ele indicação alguma da minha ocupação. Como você soube o que eu estava fazendo? Acho que você tem olhos atrás da cabeça. Tenho pelo menos um bule de café bem polido folheado a prata diante de mim, disse ele. Mas diga-me, Watson, o que você conclui da bengala do nosso visitante? Já que fomos tão infelizes perdendo-o e não tendo nenhuma ideia do que desejava, essa lembrança acidental torna-se importante. Deixe-me ouvi-lo reconstituir o homem por um exame dela. Acho, disse eu seguindo até onde podia os métodos do meu companheiro, que o Dr. Mortimer é um médico idoso bem-sucedido. Muito estimado, já que aqueles que o conhecem deram-lhe este testemunho de sua estima. Ótimo, disse Holmes. Excelente. Acho também que a probabilidade é a favor de ele ser um médico rural que faz um grande número das suas visitas a pé. Por que acha isso? Porque esta bengala, embora originalmente muito bonita, tem sido tão maltratada que dificilmente posso imaginar um médico da cidade usando-a. A grossa ponteira de ferro está gasta, portanto é evidente que ele tem caminhado muito com ela. Perfeitamente lógico, disse Holmes. E depois, novamente aos amigos do CCH, imaginaria isso como sendo alguma coisa de caça, o grupo de caçadores locais a cujos membros ele possivelmente tenha dado alguma assistência cirúrgica, e que em retribuição lhe tenham feito um pequeno presente. Realmente, Watson, você se excede a si mesmo, disse Holmes, empurrando sua cadeira para trás e acendendo um cigarro. Estou inclinado a dizer que em todas as histórias que você teve a bondade de escrever das minhas pequenas proezas você tem habitualmente subestimado as suas próprias habilidades. Pode ser que você mesmo não seja luminoso, mas você é um condutor da luz. Algumas pessoas, sem possuir gênio, têm um poder notável de estimulá-lo. Confesso, meu caro amigo, que lhe devo muito. Ele nunca havia dito tanto antes, e devo admitir que suas palavras me deram um imenso prazer, porque eu muitas vezes ficara magoado pela sua indiferença, pela minha admiração e pelas tentativas que fizera para dar publicidade aos seus métodos. Fiquei orgulhoso também ao pensar que havia dominado tanto o seu sistema a ponto de aplicá-lo de forma a obter sua aprovação. Ele tomou a bengala de minhas mãos e examinou-a por alguns minutos com os olhos nus. Depois, com uma expressão de interesse, largou seu cigarro, levando a bengala até a janela e olhando para ela novamente com uma lente convexa. Interessante, embora elementar, disse ele ao voltar ao seu canto favorito do sofá. Há certamente uma ou duas indicações na bengala. Elas nos dão a base para várias deduções. Alguma coisa me escapou? Perguntei com alguma autoimportância. Espero que não haja nada importante que eu não tenha visto. Receio, meu caro Watson, que a maioria das suas conclusões estejam erradas. Quando eu disse que você me estimulava, quis dizer, para ser franco, que ao notar os seus enganos fui conduzido ocasionalmente em direção à verdade. Não que você esteja inteiramente errado neste caso. O homem é certamente um médico do campo, e anda um bocado. Então eu estava certo, até esse ponto. Mas isso era tudo. Não, meu caro Watson, não tudo, de modo algum tudo. Eu sugeriria, por exemplo, que um presente a um médico tem mais probabilidade de ser feito por um hospital do que por um grupo de caçadores e que quando as iniciais CC são colocadas antes desse hospital as palavras Charing Cross se sugerem por si mesmas muito naturalmente. Pode ser que você tenha razão. A probabilidade está nessa direção. E se tomarmos essa como a única hipótese de trabalho, temos uma nova base da qual começar a reconstituição do nosso visitante desconhecido. Bem, então, supondo que CCH signifique Charing Cross Hospital, que outras deduções podemos tirar? Nenhuma se sugere por si mesma? Você conhece os meus métodos. Aplique-os.
Só posso pensar na conclusão óbvia de que o homem trabalhou em uma clínica na cidade antes de ir para o campo. Acho que podemos nos aventurar um pouco além disso. Considere a coisa assim. Em que ocasião seria mais provável que este presente fosse dado? Quando seus amigos se reuniriam para dar-lhe um penhor da sua estima? Obviamente no momento em que o Dr. Mortimer retirou-se do serviço do hospital para iniciar-se na clínica por conta própria. Sabemos que houve um presente. Sabemos que houve a mudança de um hospital da cidade para uma clínica no campo. É então levar a nossa dedução. Longe demais dizer que o presente foi por ocasião da mudança? Isso certamente parece provável. Agora, você observará que ele não podia fazer parte da equipe do hospital, uma vez que só um homem bem estabelecido numa clínica Londrina podia ter um cargo desses, e um homem assim não iria se deixar levar para o campo. O que era ele, então? Se ele estava no hospital e apesar disso não fazia parte da equipe, só podia ser o cirurgião da casa, ou o médico da casa, pouco mais do que um residente. E ele saiu há 5 anos. A data está na bengala. Portanto, o seu médico de família sério de meia-idade desaparece no ar rarefeito, meu caro Watson, e surge um rapaz, jovem com menos de 30 anos, amável, sem ambição, distraído, e dono de um cão de estimação, que eu descreveria grosseiramente como sendo maior do que um terrier e menor do que um mastim. Ri incrédulo quando Sherlock Holmes inclinou-se para trás no sofá e soltou anéis trêmulos de fumaça em direção ao teto. Quanto à última parte, não tenho nenhum meio de conferir, disse eu, mas pelo menos não é difícil descobrir alguns particulares sobre a idade e carreira profissional do homem. Da minha pequena prateleira de livros de medicina tirei o catálogo dos médicos e procurei o nome. Havia vários Mortimers, mas só um podia ser o nosso visitante. Li em voz alta o seu registro. Mortimer, James, MRCS, 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Cirurgião residente de 1882 até 1884, do Hospital Charing Cross. Vencedor do Prêmio Jackson de Patologia Comparada com o Ensaio. Intitulado A Doença é uma Reversão? Membro correspondente da Sociedade Sueca de Patologia, autor de algumas anomalias do atavismo, Lancet, 1882. Progredimos. Journal of Psychology, março de 1883. Médico oficial das paróquias de Grimpen, Torsley e Highbarrow. Nenhuma menção àqueles caçadores locais, Watson, disse Holmes, com um sorriso maroto, mas um médico rural, como você observou muito astutamente. Acho que estou razoavelmente justificado em minhas deduções. Quanto aos adjetivos, eu disse, se bem me lembro, amável, sem ambição e distraído. Minha experiência diz que só um homem amável neste mundo recebe provas de estima, só um homem sem ambição abandona uma carreira em Londres por uma no campo. E só um homem distraído deixa a sua bengala e não o seu cartão de visitas após esperar 1 hora na sala da gente. E o cachorro? Tem o hábito de carregar esta bengala atrás do seu dono. Já que é uma bengala pesada, o cachorro a segura com força pelo meio, e as marcas dos seus dentes são claramente visíveis. A mandíbula do cachorro, como mostra o espaço entre estas marcas, é larga demais em minha opinião para um terrier e não suficientemente larga para um mastim. Poderia ser, sim, por Deus, é um spaniel de pelos encaracolados. Ele havia se levantado e atravessado a sala enquanto falava. Parou na reentrância da janela. Havia um tal tom de convicção em sua voz que ergui os olhos surpreso. Meu caro amigo, como você pode ter tanta certeza? Pelo motivo muito simples de que estou vendo o próprio cachorro no degrau da nossa porta, e aí está o toque de campainha do seu dono. Não saia, peço-lhe, Watson. Ele é seu irmão de profissão e a sua presença pode ser útil para mim. Agora é o momento dramático do destino, Watson, quando se ouve um passo sobre a escada que está caminhando para dentro da vida da gente. E não se sabe se para o bem ou para o mal. O que o Dr. James Mortimer, o homem de ciência, pede a Sherlock Holmes, o especialista em crimes? A aparência do nosso visitante foi uma surpresa para mim, uma vez que esperava um clínico rural típico. Ele era um homem muito alto e magro, com o nariz comprido com um bico que se projetava entre 2 olhos cinzentos vivos, dispostos muito juntos e faiscando brilhantemente. Por trás de um par de óculos com aros de ouro. Estava vestido de uma forma profissional, mas bastante desleixada, porque sua sobrecasaca estava suja e suas calças poídas. Embora fosse jovem, suas costas compridas já estavam curvadas e ele caminhava com um impulso da cabeça para frente e um aspecto geral de atenta benevolência. Quando entrou, seus olhos caíram sobre a bengala na mão de Holmes,
e ele correu para ela com uma exclamação de alegria. Estou tão satisfeito, disse ele. Eu não tinha certeza se a havia deixado aqui ou no escritório da companhia de navegação. Eu não perderia essa bengala por nada no mundo. Um presente, vejo, disse Holmes. Sim, senhor. Do Hospital Charing Cross? De um ou dois amigos de lá por ocasião do meu casamento. Meu Deus, isso é mal, disse Holmes sacudindo a cabeça. O Dr. Mortimer piscou através dos óculos, ligeiramente espantado. Por que isso foi mal? Apenas porque o senhor desorganizou as nossas pequenas deduções. O seu casamento, diz o senhor? Sim, senhor. Eu me casei, e portanto deixei o hospital e com ele todas as esperanças de uma clínica de consultas. Foi necessário para montar um lar próprio. Vamos, afinal de contas não estamos tão errados, disse Holmes. E agora Dr. James Mortimer. Senhor Holmes, senhor, um humilde MRC.S. É um homem de mente precisa evidentemente. Um diletante da ciência, senhor Holmes, um colhedor de conchas nas praias do grande oceano desconhecido. Presumo que seja o senhor Sherlock Holmes a quem esteja me dirigindo e não. Não, este é o meu amigo Dr. Watson. Prazer em conhecê-lo, senhor. Ouvi mencionarem o seu nome em relação ao do seu amigo. O senhor me interessa muito, senhor Holmes. Dificilmente tinha esperado um crânio tão dolicocefálico ou um desenvolvimento supraorbital tão bem marcado. O senhor teria alguma objeção a eu passar o dedo pela sua fissura parietal? Um molde do seu crânio, senhor, até o original estar disponível, seria um ornamento para qualquer museu antropológico. Não é minha intenção ser repugnante, mas confesso que cobiço seu crânio. Sherlock Holmes indicou uma cadeira ao nosso visitante. O senhor é um entusiasta da sua linha de ideias, percebo, senhor, como sou da minha, disse ele. Observo pelo seu indicador que o senhor faz os seus próprios cigarros. Não hesite em acender um. O homem tirou do bolso papel e fumo e enrolou um no outro com habilidade surpreendente. Ele tinha dedos longos e trêmulos tão ágeis e inquietos como as antenas de um inseto. Holmes estava em silêncio, mas os seus pequenos olhares penetrantes revelaram-me o interesse que ele tinha em nosso curioso companheiro. Presumo, senhor, disse ele por fim, que não foi simplesmente com o fim de examinar o meu crânio que o senhor me deu a honra de passar por aqui ontem à noite e novamente hoje. Não, senhor, não, embora esteja feliz por ter tido a oportunidade de fazer isso também. Vim ao senhor Holmes, porque reconheci que eu próprio sou um homem pouco prático, e porque me defrontei subitamente com um problema muito sério e extraordinário. Reconhecendo como reconheço que o senhor é o segundo maior especialista da Europa. Realmente, senhor. Posso perguntar quem tem a honra de ser o primeiro? Perguntou Holmes com alguma aspereza. Para o homem de mente precisamente científica obra de Messier, Bertillon deve sempre apelar fortemente. Então não é melhor o senhor consultá-lo? Eu disse, senhor, para a mente precisamente científica. Mas como um homem de negócios prático, o senhor é reconhecido como um único. Espero, senhor, não ter inadvertidamente. Só um pouco, disse Holmes. Acho, Dr. Mortimer, que o senhor agiria sabiamente se sem mais delongas tivesse a bondade de me dizer claramente qual a natureza exata do problema para o qual pede a minha assistência. Capítulo 2. A maldição dos Baskervilles. Tenho em meu bolso um manuscrito, disse o Dr. James Mortimer. Notei-o quando o senhor entrou na sala, disse Holmes. É um manuscrito antigo, do começo do século XVIII, a menos que seja uma falsificação. Como pode dizer isso, senhor? O senhor apresentou 2 a 5 centímetros dele ao meu exame durante todo o tempo em que esteve falando. Seria um mau especialista aquele que não pudesse dar a data de um documento com a precisão de cerca de uma década. O senhor possivelmente pode ter lido a minha pequena monografia sobre o assunto. Dato esse de 1730. A data exata é 1742. O Dr. Mortimer tirou-o do bolso de cima. Este documento de família foi entregue aos meus cuidados por Sr. Charles Baskerville, cuja morte súbita e trágica há cerca de 3 meses criou tanta excitação no Devonshire. Posso dizer que fui seu amigo pessoal bem como seu médico assistente. Ele era um homem enérgico, senhor, astuto, prático e tão sem imaginação como eu próprio. Contudo, levava este documento muito a sério, e sua mente estava preparada exatamente para esse fim que finalmente o surpreendeu. Holmes apanhou o manuscrito e estendeu-o sobre o joelho. Você pode observar, Watson, o uso alternativo do S longo e curto. Essa é uma das várias indicações que me permitiram fixar a data. Olhei por cima do seu ombro para o papel amarelo e a escrita desbotada.
Em cima estava escrito, Mansão Baskerville e embaixo em números grandes rabiscados, menos 1742. Parece ser algum tipo de declaração. Sim, é o relato de uma certa lenda que corre na família Baskerville. Mas julgo que é sobre algo mais moderno e prático que o senhor deseja me consultar. Muito moderno. Um assunto muito prático e premente que tem de ser resolvido dentro de 24 horas. Mas o manuscrito é curto e está intimamente relacionado com a questão. Com a sua permissão vou lê-lo para o senhor. Holmes recostou-se na sua cadeira, juntou as pontas dos dedos e fechou os olhos com um ar de resignação. O Dr. Mortimer virou o manuscrito para a luz e leu em voz alta e entrecortada a seguinte narrativa curiosa do mundo antigo. Sobre a origem do cão dos Baskervilles tem havido muitos relatos. Contudo, como eu descendo em linha reta de Hugo Baskerville, e como ouvi a história do meu pai, que também a ouviu do seu, escrevi-a convencido de que ela ocorreu da forma como está aqui narrada. E queria que vocês acreditassem, meus filhos, que a mesma justiça que pune o pecado possa também com muita bondade perdoá-lo. E que nenhuma condenação seja tão pesada que a não ser pela prece e o arrependimento possa ser removida. Aprendam então, por esta história, a não recear os frutos do passado, mas pelo contrário a ser circunspectos no futuro, que aquelas paixões abomináveis pelas quais a nossa família sofreu tão cruelmente não possam ser novamente libertadas para a nossa perda. Saibam então que na época da Grande Revolta, cuja história pelo culto Lord Clarendon recomendo muito seriamente a atenção de vocês, este solar de Baskerville pertencia a Hugo do mesmo nome, nem se pode negar que ele fosse um homem muito violento, profano e sem Deus. Isto, na verdade, seus vizinhos podiam ter perdoado, sabendo que os santos nunca floresceram naquelas paragens, mas havia nele um certo humor impiedoso e cruel que tomou seu nome proverbial pelo oeste. Acontece que esse Hugo veio a se apaixonar por acaso, se é que, na verdade, uma paixão tão sombria possa ser conhecida por um nome tão luminoso, pela filha de um pequeno fazendeiro que possuía terras perto da propriedade de Baskerville. Mas a mocinha, sendo discreta e de boa reputação, evitava-o, sempre, por recear o seu mau nome. Assim aconteceu que um dia de São Miguel esse Hugo, com 5 ou 6 dos seus companheiros desocupados e malvados, entrou furtivamente na fazenda e levou a moça, estando o pai e os irmãos dela fora de casa. Como ele sabia muito bem, quando a levaram para a mansão, a moça foi posta num quarto superior, enquanto Hugo e seus amigos sentavam-se para tomar uma longa bebedeira, como era costume deles todas as noites. A pobre moça no andar de cima provavelmente teria o seu juízo transtornado com as cantorias, os gritos e as blasfêmias terríveis que chegavam até ela vindas de baixo, porque diziam que as palavras usadas por Hugo Baskerville, quando estava embriagado, eram tais que podiam destruir o homem que as proferisse. Por fim, sob a tensão do seu medo, ela fez aquilo que poderia ter atemorizado o homem mais valente ou ativo, porque com a ajuda da era crescida que cobria, e ainda cobre, a fachada do sul, ela desceu pelo beiral do telhado abaixo e dirigiu-se para casa pela charneca, percorrendo as 3 léguas entre a mansão e a fazenda do seu pai. Acontece que algum tempo depois Hugo deixou por acaso seus convidados para levar comida e bebida com outras coisas para sua cativa, e assim encontrou a gaiola vazia e a ave desaparecida. Depois, como podia parecer, ele se tornou como possuído pelo demônio porque, descendo as escadas correndo para a sala de jantar, saltou para cima da grande mesa, com as jarras de vinho e pratos de trinchar carne voando diante dele, e gritou em voz alta diante de todos os companheiros que naquela mesma noite entregaria seu corpo e alma aos poderes malignos se não pudesse alcançar a moça. E enquanto os farristas ficaram aterrados com a fúria do homem, o mais malvado ou, pode ser, mais bêbado do que o resto, exclamou da casa, gritando para os criados que deviam selar sua égua e soltar a matilha, e atirando aos cães um lenço da moça, colocou-os em fila e assim partiram fazendo grande alarido ao luar sobre a charneca. Por algum tempo os farristas ficaram boquiabertos, incapazes de compreender tudo o que havia sido feito com tanta pressa, mas daí a pouco, seus espíritos embrutecidos acordaram para a natureza da façanha que provavelmente ocorreria sobre as charnecas. Tudo agora estava em alvoroço, alguns pedindo suas pistolas, outros seus cavalos e alguns por seus frascos de vinho. Mas por fim algum senso voltou às suas mentes enlouquecidas, e todos eles, em número de 13, montaram a cavalo e partiram em perseguição. A lua brilhava clara acima deles, e eles cavalgaram rapidamente lado a lado, tomando a direção que a moça devia ter tomado para alcançar sua própria casa.
Tinham andado 2 ou 3 quilômetros quando passaram por um dos pastores noturnos das charnecas, e gritavam para ele para saber se havia visto a caçada. E o homem, segundo a história, estava tão louco de medo que mal podia falar, mas por fim disse que realmente havia visto a infeliz moça com os cães em sua pista. Mas vi mais do que isso, disse ele, porque Hugo Baskerville passou por mim em sua égua preta, e atrás dele corria em silêncio um cão tão infernal que Deus me livre de tê-lo alguma vez em meus calcanhares. Assim os proprietários rurais bêbados amaldiçoaram o pastor e seguiram em frente. Mas logo suas peles ficaram frias porque aproximou-se um tropel pela charneca e a égua preta, coberta de espuma branca, passou por eles com a rédea arrastando e a sela vazia. Depois os farristas cavalgaram bem juntos, por estarem acometidos de um grande medo, mas ainda seguiram pela charneca, embora cada um, se estivesse só, ficasse muito satisfeito de ter virado a cabeça do seu cavalo. Cavalgando lentamente alcançaram dessa maneira por fim os cães. Estes, embora conhecidos por sua bravura e sua raça, estavam ganindo reunidos, no alto de uma encosta ou barranco, como chamamos na charneca. Alguns se afastando furtivamente, outros com os pelos das costas eriçados e os olhos fixos, contemplando o estreito vale abaixo diante deles. O grupo fizeram alto. Homens mais sóbrios, como se pode imaginar, do que quando partiram. A maior parte deles de maneira alguma avançaria. Mas 3 deles, os mais afoitos ou pode ser os mais bêbados, seguiram em frente descendo o barranco. Este se abria num largo espaço no qual havia 2 daquelas grandes pedras, que ainda se pode ver lá que foram colocadas por alguns povos esquecidos nos dias de antanho. A lua estava brilhando clara sobre a terra desbravada e lá no centro jazia a infeliz moça onde havia caído morta de medo e fadiga. Mas não foi a visão do corpo dela, nem tampouco a do corpo de Hugo Baskerville que jazia perto dela, que arrepiou os cabelos desses 3 fanfarrões temerários. Mas sim o fato de pé sobre Hugo e estraçalhando a sua garganta, estar uma coisa hedionda. Um animal grande e preto com a forma de um cão, porém maior do que qualquer cão que olhos mortais jamais tenham visto. E enquanto eles estavam olhando a coisa, arrancou um pedaço da garganta de Hugo Baskerville. Diante do que, quando esta voltou seus olhos em chamas e mandíbulas gotejantes para eles, os 3 soltaram gritos agudos de medo e fugiram a rédea solta, ainda gritando pela charneca. Um deles, dizem, morreu naquela mesma noite pelo que havia visto, e os outros 2 não. Foram senão homens alquebrados pelo resto de suas vidas. Essa é a história, meus filhos, da vinda do cão que disse ter perseguido a família tão cruelmente desde então. Se eu a narrei é porque aquilo que é conhecido claramente produz menos terror do que aquilo que é apenas insinuado e imaginado. Nem se pode negar que muitos da família têm sido infelizes em suas mortes, que têm sido súbitas, sangrentas e misteriosas. Contudo, possamos nós nos abrigar na bondade infinita da providência, que não puniria para sempre os inocentes além da 3ª ou 4ª geração, como ameaça a Sagrada Escritura. A essa providência, meus filhos, por estas palavras os recomendo, e aconselho-os a título de cautela evitarem atravessar a charneca naquelas horas sombrias em que os poderes do mal são exaltados. De Hugo Baskerville para os seus filhos Roger e John, com instruções para não dizerem nada disso à sua irmã Elizabeth. Quando o Dr. Mortimer terminou de ler essa singular narrativa, empurrou os óculos para a testa e ficou olhando para o Sr. Sherlock Holmes em frente. O último bocejou e atirou seu cigarro ao fogo. Bem, disse ele, o senhor não acha isso interessante? Para um colecionador de histórias de fadas. O Dr. Mortimer tirou do bolso um jornal dobrado. Agora, Sr. Holmes, darei ao senhor alguma coisa um pouco mais recente. Este é o Devon Court Chronicle de 14 de maio deste ano. É um curto relato dos fatos relativos à morte de Sr. Charles Baskerville, que ocorreu alguns dias antes daquela data. Meu amigo se inclinou um pouco para frente e sua expressão tornou-se atenta. Nosso visitante reajustou os óculos e começou. A recente morte súbita de Sr. Charles Baskerville, cujo nome tem sido mencionado como provável candidato liberal do Devon Central nas próximas eleições, lançou uma sombra sobre o condado. Embora Sr. Charles tenha residido na mansão Baskerville por um período relativamente curto, sua afabilidade de caráter e extrema generosidade granjearam a afeição e o respeito de todos que têm entrado em contato com ele. Nesta época de Noviaux Riches é animador encontrar um caso em que o herdeiro de uma velha família do condado que havia enfrentado dias maus seja capaz de fazer sua própria fortuna e trazê-la de volta consigo para restaurar a grandeza arruinada da sua estirpe.
Sr. Charles, como é do conhecimento geral, ganhou grandes somas de dinheiro na especulação sul-africana. Mais prudente do que aqueles que continuam até a roda da fortuna voltar-se contra eles, realizou seus ganhos e voltou para a Inglaterra com eles. Faz apenas 2 anos desde que ele foi residir na mansão Baskerville, e está na boca do povo como eram grandes aqueles planos de reconstrução e melhoramentos que foram interrompidos pela sua morte. Não tendo filhos ele mesmo, era seu desejo expresso abertamente, que toda a região devesse, enquanto ele fosse vivo, lucrar com a sua boa fortuna, e muitos terão motivos pessoais para lamentar o seu fim prematuro. Seus donativos generosos às obras de caridade locais e do condado têm sido relatados com frequência nestas colunas. Não se pode dizer que as circunstâncias relacionadas com a morte de Sr. Charles tenham sido inteiramente esclarecidas pelo inquérito, mas pelo menos foi feito o suficiente para afastar aqueles rumores aos quais a superstição local deu origem. Não há qualquer motivo para suspeitar de crime ou imaginar que a morte pudesse decorrer senão de causas naturais. Sr. Charles era viúvo, e um homem que pode-se dizer ter sido de alguma forma de hábitos mentais excêntricos. Apesar da sua fortuna considerável, ele era simples em seus gostos pessoais, e seus empregados de casa na mansão Baskerville consistiam de um casal chamado Barrymore, o marido fazendo as vezes de mordomo e a mulher de governanta. O testemunho deles, corroborado pelos de vários amigos, tende a mostrar que a saúde de Sr. Charles estava comprometida há algum tempo, indicando especialmente alguma afecção do coração, que se manifestava em mudanças de coloração, falta de ar e ataques agudos de depressão nervosa. O Dr. James Mortimer, o médico assistente e amigo do falecido, testemunhou o mesmo efeito. Os fatos do caso são simples. Sr. Charles Baskerville tinha o hábito de todas as noites antes de se deitar percorrer a famosa aleia dos teixos da mansão Baskerville. O depoimento dos Barrymores mostra que esse era o seu costume. No dia 4 de maio, Sr. Charles havia declarado sua intenção de partir no dia seguinte para Londres, e havia ordenado a Barrymore para preparar a sua bagagem. Naquela noite ele saiu como de hábito para o seu passeio noturno, durante o qual costumava fumar um charuto. Ele jamais voltou. À meia-noite, Barrymore, encontrando a porta da sala ainda aberta, ficou assustado e, acendendo uma lanterna, saiu à procura do seu patrão. O dia tinha sido úmido, e as marcas dos pés de Sr. Charles foram seguidas com facilidade pela aleia. A meio caminho desse passeio há um portão que dá para a charneca. Havia indicações de que Sr. Charles estivera parado ali por algum tempo. Ele então seguiu pela aleia e foi na extremidade oposta dela que o seu corpo foi descoberto. Um fato que não foi explicado é a declaração de Barrymore de que as marcas dos pés do seu patrão alteraram o seu caráter a partir do momento em que ele passou pelo portão da charneca, e que ele parecia daí por diante estar andando nas pontas dos pés. Um tal Murphy, um cigano negociante de cavalos, estava na charneca não muito distante na ocasião, mas segundo sua própria confissão parece que não estava bem devido à bebida. Ele afirma que ouviu gritos, mas é incapaz de afirmar de que direção vinham. Nenhum sinal de violência foi descoberto na pessoa de Sr. Charles, e embora o testemunho do médico indicasse uma distorção facial quase incrível, tão grande que o Dr. Mortimer a princípio recusou-se a acreditar que era o seu amigo e paciente que jazia diante dele, foi explicado que isso é um sintoma não fora do comum nos casos de dispneia e morte por exaustão cardíaca. Essa explicação foi confirmada pelo exame pós-morte, que revelou uma doença orgânica há muito estabelecida, e o júri de instrução apresentou um veredito de acordo com a prova médica. É bom que assim seja, porque obviamente é da maior importância que o herdeiro de Sr. Charles deva se estabelecer na mansão e continuar as boas obras tão tristemente interrompidas. Se a descoberta prosaica do magistrado não pusesse finalmente um basta nas histórias românticas que têm sido cochichadas em relação ao caso, teria sido difícil encontrar um inquilino para a mansão Baskerville. Sabe-se que o parente mais próximo é o Sr. Henry Baskerville, se ainda estiver vivo, filho do irmão mais moço de Sir Charles Baskerville. O jovem, quando se ouviu falar dele pela última vez, estava na América, e estão sendo iniciadas investigações para informá-lo da sua boa fortuna. O Dr. Mortimer dobrou novamente o seu jornal e colocou-o outra vez no bolso. Esses são os fatos públicos. Sr. Holmes, em relação à morte de Sr. Charles Baskerville, devo agradecer-lhe, disse Sherlock Holmes, por chamar minha atenção para um caso que certamente apresenta algumas características de interesse.
Observei alguns comentários no jornal na época, mas estava excessivamente preocupado com aquele pequeno caso dos camafeus do Vaticano, e em minha ansiedade de agradar ao Papa perdi o contato com vários casos ingleses interessantes. Esse artigo, diz o senhor, contém todos os fatos públicos. Contém. Então vamos ver os privados. Ele recostou-se, juntou as pontas dos dedos e assumiu sua expressão mais impassível e judiciosa. Ao fazer isso, disse o Dr. Mortimer, que havia começado a mostrar sinais de uma forte emoção. Estou contando que não confiei a ninguém. Meu motivo para não revelá-los no inquérito do magistrado é que um homem de ciência evita colocar-se publicamente na posição de parecer endossar uma superstição popular. Eu tinha ainda o motivo da mansão Baskerville, como diz o jornal. Certamente permanecer vaga se fosse feita qualquer coisa para aumentar a sua reputação já bastante sinistra. Por ambos esses motivos achei que estava justificado em contar menos do que sabia, uma vez que nenhuma vantagem prática podia resultar disso, mas com o senhor não há nenhum motivo por que não deva ser franco. A charneca é muito pouco habitada, e aqueles que moram perto uns dos outros se aproximam demais. Por esse motivo eu via bastante Sr. Charles Baskerville. Com exceção do Sr. Franklin, da mansão Lafter, e do Sr. Stapleton, o naturalista, não há nenhum outro homem instruído no raio de muitos quilômetros. Sr. Charles era um homem retraído, mas o acaso da sua doença nos reuniu, e uma comunhão de interesses na ciência nos manteve juntos. Havia trazido de volta muitas informações científicas da África do Sul, e passamos juntos muitas noites encantadoras discutindo a anatomia comparada do Bossimani e do Hottentot. Nos últimos meses tornou-se cada vez mais claro para mim que o sistema nervoso de Sr. Charles estava tenso a ponto de se romper. Ele havia levado excessivamente a sério essa lenda que li para os senhores, tanto que, embora caminhasse em seus próprios terrenos, nada o induziria a sair para a charneca à noite. Incrível como possa parecer ao Sr. Holmes, ele estava honestamente convencido de que um destino horrível pairava sobre sua família. E certamente os antecedentes que pôde dar de seus ancestrais não eram encorajadores. A ideia de alguma presença horrível o perseguia constantemente. E em mais de uma ocasião ele me perguntou se em minhas visitas médicas à noite eu havia visto alguma vez uma criatura estranha ou ouvirá o ladrar de um cão. A última pergunta ele me fez várias vezes, e sempre com uma voz que vibrava de excitação. Posso me lembrar bem de ir de trole até sua casa à noite, cerca de 3 semanas antes do evento fatal. Por acaso ele estava junto à porta da sala. Eu havia descido do meu trole e estava parado diante dele quando vi os seus olhos se fixarem por cima do meu ombro e contemplarem além de mim com a mais horrível expressão de horror. Virei-me rapidamente e tive tempo apenas de vislumbrar alguma coisa que tomei como sendo um grande bezerro preto passando pelo alto da entrada. Ele ficou tão excitado e assustado que fui compelido a descer até o ponto onde o animal havia estado e procurar em volta por ele. Contudo, ele havia ido embora e o incidente pareceu causar a pior impressão sobre a sua mente. Fiquei com ele o tempo todo, e foi nessa ocasião, para explicar a emoção que havia demonstrado, que ele confiou à minha guarda essa narrativa que li para o senhor quando cheguei. Menciono esse pequeno episódio porque ele assume alguma importância em vista da tragédia que se seguiu, mas eu estava convencido na ocasião de que o assunto era completamente trivial e que essa excitação não tinha nenhuma justificação. Era conselho meu que Sr. Charles estava prestes a ir para Londres. Seu coração estava, eu sabia, afetado, e a ansiedade constante na qual ele vivia, embora a causa dela pudesse ser quimérica, estava evidentemente tendo um efeito sério sobre a sua saúde. Achei que alguns meses entre as distrações da cidade mandariam de volta um homem novo. O Sr. Stapleton, um amigo comum que estava muito preocupado com o seu estado de saúde, era da mesma opinião. No último instante veio essa terrível catástrofe. Na noite da morte de Sr. Charles Belrimore, o mordomo, que fez a descoberta, mandou Perkins, o criado, a cavalo me chamar e, como eu estava acordado até tarde, pude chegar à mansão Baskerville 1 hora após o evento. Conferi e confirmei todos os fatos que foram mencionados no inquérito. Segui as pegadas pela aleia dos teixos, vi o ponto junto ao portão da charneca onde ele pareceu ter esperado, comentei a mudança de forma das impressões após esse ponto, notei que não havia nenhuma outra pegada além das de Belrimore no saibro macio, e finalmente examinei o corpo com todo cuidado, o qual não havia sido tocado até a minha chegada. Sr. Charles jazia de bruços com os braços abertos, os dedos no chão.
e com suas feições convulsionadas por alguma emoção forte a tal ponto que mal poderia jurar pela sua identidade. Certamente não havia nenhum ferimento físico de qualquer espécie, mas uma declaração falsa foi feita por Barrymore no inquérito. Ele disse que não havia nenhuma marca no chão em volta do corpo. Ele não observou nenhuma, mas eu observei, a alguma distância, mas recentes e claras. Pegadas? Pegadas. De homem ou de mulher? O Dr. Mortimer olhou estranhamente para nós por um instante e sua voz baixou quase até um sussurro quando respondeu: Sr. Holmes, eram pegadas de um cão gigantesco. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.